E vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que mais uma vez abra nossa mente, nossa inteligência, para a gente entender, guardar e sairmos essa noite aqui aquecidos, não só no corpo, mas na alma, dispostos a colocar em prática o que a liturgia hoje nos propõe. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, se nós pudéssemos dar um tema para a liturgia de hoje, nós poderíamos muito bem dizer assim: a fé que salva, a fé que cura, a fé que nos faz tocar em Jesus. Jesus que quer ser tocado e que deixa ser tocado. E a gente exemplifica muito bem isso nesses dois relatos que o próprio Evangelho nos propõe. Duas histórias. Primeiro, um homem tinha uma importância tremenda, né? Chefe aqui, né? Chefe de uma sinagoga, pai de família, um pai de família, ouviu falar sobre Jesus. Ele ouviu falar sobre Jesus, ouviu falar de Jesus, certamente ouviu Jesus falar em algum momento, e foi ao encontro dele, e com uma certeza no coração: vem, né? Minha filha acaba de morrer. Minha filha acaba de morrer. É a constatação daquele pai, na dor, no desespero, já vivendo o seu luto interior, vai ao encontro de Jesus. Minha filha acaba de morrer. Se acaba de morrer, não tem mais o que fazer, do ponto de vista humano, biológico, acaba de morrer. Mas olha a fé deste homem. Por isso que o tema de hoje é a fé que toca, a fé que cura, a fé que nos faz tocar em Jesus, que nos faz crer em Jesus. Olha a fé desse homem, quando ele disse: a minha filha morreu, mas vem, impõe tuas mãos sobre ela e ela viverá. Que convicção desse pai, que fé tremenda desse pai, né? Ou seja, diante dessa situação, vem, coloca as tuas mãos, a fé que ele tinha em Jesus, a fé nas mãos de Jesus, no poder de Jesus, naquele homem diante dele. Mas vem, coloca as tuas mãos, que coisa bonita, minha gente, que coisa bonita, é um convite para nós também, diante de situações, quantas situações que talvez a gente vive, né? De coisas que estão morrendo dentro de nós, quantas situações estão morrendo dentro de nós, né? E é o momento de recorrer a Jesus, de ir ao encontro dele. Senhor, toca. De repente você está vivendo situações na tua vida, no teu dia a dia, na tua vida espiritual, na tua vida matrimonial, na tua família, talvez situações sejam assim, saindo das tuas mãos, é o momento de você ir ao encontro de Jesus. Senhor, vem, toca a tua mão, coloca a tua mão, vem aqui, Senhor. Mas eu tenho que ir ao encontro dele, para que essa situação que aparentemente esteja morrendo, possa renascer, de um jeito diferente, de uma maturidade diferente. Então coloque as tuas dores, esses sentimentos, muitas vezes, teus problemas, tuas situações que estão aí dentro do teu coração, te apertando, coloca diante dele. Não desista de ir ao encontro dele. Coloca, né, diante do Senhor, diante de Jesus, a tua situação, né? E outra situação, justamente assim, e Jesus viu aquela fé, aquela esperança, aquela certeza, aquele amor tão grande, que Jesus foi ao encontro dele. E enquanto Jesus estava indo na casa dele, acontece outra situação, um outro testemunho de uma fé tremenda. Uma mulher, os outros evangelistas vão dizer que ela gastou tudo que tinha e que não tinha, com a sua hemorragia há 12 anos, imagina um fluxo de sangue que não parava, que incômodo para uma mulher, 12 anos, diz aqui o outro texto que ela gastou tudo que tinha e que não tinha. Então ela vendo Jesus indo em direção, ela não sabia para onde Jesus estava indo, ela só viu Jesus, e ela pensou: se ao menos eu chegar perto dele, se ao menos eu tocar no manto dele, eu vou ser curada. Que fé, minha gente, que fé. E ela foi e tocou.
Outro evangelista vai dizer assim: Jesus parou, quem me tocou? Nesse evangelista é mais direto assim, Jesus olha para ela: coragem, filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Ir ao encontro. E aqui o caso dessa mulher, aqui ela foi curada, imediatamente foi curada. E o que acontece assim? Ela tocou no manto de Jesus. O manto não é o corpo, é o manto. Quais são os mantos de Jesus hoje? Quais são os mantos de Jesus hoje que a gente pode tocar e receber? Tem 7. Tem 7. É o mesmo número das chaves de Pedro. Como é que é o nome dos mantos de Jesus, do manto de Jesus hoje? Sacramentos. Quando a gente toca o sacramento, quando a gente recebe a água do batismo, a Eucaristia, a unção, o sacramento da reconciliação, são os mantos de Jesus, a extensão de Jesus, é o que Ele deixou hoje, os mantos que a gente pode tocar. Não podemos tocar no corpo de Jesus, no corpo biológico, físico, não está mais entre nós, mas o manto de Jesus continua. O manto de Jesus continua, os sacramentos. Esse sim, a gente pode tocar, porque é a extensão do próprio Cristo, é o próprio Cristo no seu manto. Então a gente viu, agora a grande pergunta que esse evangelho, assim, por que esse pai, essa mulher tiveram tanta fé? Porque o próprio evangelho diz aqui, porque um dia eles escutaram, eles ouviram Jesus falar, eles testemunharam, eles foram ao encontro de Jesus. Então eles ouviram, em certo momento eles ouviram Jesus, eles escutaram Jesus. A fé, minha gente, a fé ela vem pelo ouvir, a gente cresce na fé, presta atenção no que eu vou dizer agora, hein? A gente cresce na fé, no ouvir, no falar, nos alimentar de ambientes de fé. Ambiente de fé, ou seja, a fé cresce quando eu estou no ambiente de fé. A fé também diminui quando eu não estou no ambiente de fé. Então, conclusão que eu tiro disso tudo: pessoas e ambientes podem me fazer aumentar a fé, crescer a fé, ou pessoas e ambientes podem me fazer diminuir a fé. Sim ou não? Então a pergunta é: o que você ouve? Se a fé vem para ouvir, pela a convivência que eu tenho no ambiente de fé, aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio, aquilo que eu rezo, o ambiente, pessoas e situações, enfim, né, que me fazem crescer na fé. A pergunta é: o que você está ouvindo? O que você está lendo? Quem você está escutando? Como eu disse, ambientes e pessoas podem me fazer levantar a fé, crescer na fé, ou ambientes e pessoas podem me fazer diminuir a fé, perder a fé. Então a escolha é nossa. O que eu estou fazendo para crescer na fé? O que eu estou ouvindo no meu dia? Que música que eu estou ouvindo? Que ambiente que eu estou criando? Que pessoas que eu estou seguindo? Que pessoas que eu estou ouvindo? Ambientes e pessoas podem me fazer crescer, e é uma escolha minha. Ou ambientes e pessoas podem me fazer até matar minha fé. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a gente até viu a primeira leitura, né? A escada de Jacó, né? Que toca a terra e o céu. Jacó, a escada, Cristo, fé. Então, não sei, a pergunta hoje para cada um de nós: ambientes, que pessoas você está ouvindo, seguindo, enfim, que estão te motivando? Que tipo de pessoa você é? A pessoa que se alimenta da fé e faz gerar no teu ambiente esse elemento da fé? O ambiente onde que você está é um ambiente de fé que te faz crescer ou não? Ou é um ambiente assim de pecado, onde a fé é menosprezada, é burlada, gozação, enfim. Então o evangelho de hoje é muito claro. Ambientes e pessoas podem me fazer crescer, ou pode me fazer derrubar a fé. Então crie, selecione melhor aquilo que você ouve, aquilo que você fala. A fé vem para ouvir. A gente ouviu aqui 2 testemunhos, de um pai de família e de uma mulher.
que foram ao encontro de Jesus. Por que foram ao encontro de Jesus? Por que foram ao encontro? Porque tinha um ambiente de fé. Ou seja, se a gente não tem um ambiente de fé, a gente não vai ao encontro de Jesus. Vai tudo menos ao encontro de Jesus. Quem sai sempre perdendo é Deus, as coisas de Deus. Quando a gente faz opção pelo caminho errado, pelo pecado, Deus sai perdendo, porque a gente se afasta dele. Então, ambientes e pessoas, cultive ambientes e pessoas. Aquele homem, aquela mulher, foram ao encontro de Jesus, porque eles estavam num ambiente de fé. Tinham fé ao redor deles, tinha fé ao redor deles. Então, procure também ter esse cuidado, né? Esse carinho, esse respeito para com as coisas de Deus. Crie ambientes de fé. Crie ambientes de fé, onde você trabalha, na tua casa, na tua família. Crie ambientes de fé. E fuja daqueles ambientes que não têm fé. Reze sim, mas fuja. Fuja também daquelas pessoas que vivem tudo, menos o amor, o zelo pelas coisas de Deus. Amém, minha gente? Amém?